Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria me dirigir aos irmãos em mais essa oportunidade e convidá-los para adorarmos ao Senhor juntos, buscarmos a sua presença, na certeza de que Deus tem algo novo para cada um de nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100 para fazermos a leitura inicial do nosso período de adoração, nosso período de devocional. A palavra do Senhor diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e somos povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Que privilégio podermos celebrar ao Senhor e fazê-lo com júbilo, com alegria. Nesses dias de tantas dificuldades, de tantos temores, de tantos desafios, a palavra de Deus nos convida a celebrar ao Senhor com júbilo, a servi-lo com alegria. E é para celebrar que eu quero convidar você a separar este momento, este tempo, e juntos, em espírito e no mesmo propósito, adorarmos ao Senhor com júbilo, servi-lo com alegria. Vamos orar e em seguida vamos louvar. Querido Deus, nós queremos te dar graças por essa linda oportunidade de podermos, ó Deus, declarar que nada, absolutamente nada, pode nos separar do teu amor. Circunstância nenhuma pode nos impedir de adorarmos ao Senhor com júbilos, de servirmos ao Senhor com alegria. Senhor, e neste momento em que nós separamos esse tempo para buscar a tua presença, para te adorar, para te louvar, para agradecer ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos feito, nós queremos reafirmar a nossa alegria por podermos, ó Deus, em espírito, no mesmo propósito, unidos como comunidade dos santos, adorar ao Senhor e proclamar, ó Deus, a nossa confiança de que o Senhor está conosco para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos, para declarar a nossa inteira confiança na graça manifestada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, que o nosso louvor, ó Deus, proclame as tuas maravilhas, as tuas virtudes, o teu amor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e em nome de Jesus consagramos este tempo de adoração, de celebração, pedindo que o teu Espírito venha trabalhar em nossos corações. Venha abençoar a nossa vida, a nossa família, nossa casa, a nossa comunidade, nossa cidade, o nosso país. Recebe, Senhor, a nossa adoração. E enquanto te louvamos, enquanto te adoramos, que o Senhor opere em nós tudo aquilo que precisa ser operado, a fim de que sejamos levados pelo Senhor a viver o novo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos e consagramos ao Senhor mais uma vez, ó Deus, nossas vidas, a nossa adoração. E o fazemos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, queridos irmãos, e vamos fazê-lo com júbilo, com alegria. Vamos com palmas todas, entrar na presença de
cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Entra com ações de graça, com cantos de louvor. Aleluia. Em sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louva ao som de trombetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, sim, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Aleluia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. E para sempre a sua misericórdia. Oh, Deus é bom, e louvamos e adoramos. Sempre exaltado, Ele é o Criador. Rende graças com gozo, levantando as mãos para o exaltar. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, aleluia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Oh, aplaudimos a ti, ó Rei. Aleluia. Quero me dirigir mais uma vez aos irmãos e, antes de meditarmos na palavra de Deus, darmos alguns informes. Todos os dias de nossas reuniões oficiais, nós teremos um devocional. Teremos o próximo devocional, será a próxima mensagem, a próxima palavra específica será na terça-feira, dia de oração, quando nós estamos convidando toda a igreja para a nossa campanha de oração, conforme o folder que foi enviado nos nossos grupos. Quinta-feira nós teremos uma mensagem no horário do nosso culto, sempre disponibilizada no horário do culto, e assim será domingo, pela manhã e à noite, no tempo que perdurar essa necessidade de estarmos com o templo fechado. E cada dia da semana, pela manhã, nós estaremos postando nos grupos também um breve devocional da Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, carta de Paulo aos Romanos,
capítulo de número 8, para que nós possamos ler e meditar na palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 18. Leiamos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus amados irmãos, estamos vivendo dias de desafios para todos nós. Sabemos que essa pandemia traz grandes inquietações para toda a humanidade. Mas vejo que a palavra de Deus nos desafia a viver esse momento com uma expectativa, com uma confiança de que nesse tempo de adversidade haveremos de viver o novo de Deus para este momento. Paulo, nos escrevendo, ele diz que ele está bem certo de que as aflições do tempo presente há de produzir em nós um grande peso de glória. Não são para comparar com o peso de glória que Deus tem para nós. Agora, evidentemente que tudo isso só será possível, ou só adentraremos na glória que este momento há de nos produzir, se agirmos de maneira correta, de acordo com a palavra de Deus. Toda precaução, toda prudência, todos os cuidados devem ser observados nesse momento com relação à pandemia. Entretanto, não podemos jamais permitir que essas circunstâncias, aflições, as angústias do tempo presente venham contaminar a nossa fé, venham nos levar ao desespero, à angústia incontrolada, venha nos levar à desconfiança na graça e no amor daquele que provou-nos o seu amor, dando a sua vida por nós na cruz. E mais ainda, Paulo vai além, ele diz que toda a criação tem uma grande expectativa na manifestação dos filhos de Deus. E sabe, amados irmãos, essa é uma hora oportuna para a igreja se manifestar. Se manifestar coerente com a palavra de Deus, com o evangelho de Cristo. Se manifestar firme na confiança do que Deus tem para nós. Se manifestar solidária nos movimentos de oração,
na palavra de encorajamento, de confiança, a ser ministrada a um coração aflito, angustiado, se manifestar equilibrada, consciente do seu papel na sociedade, na sua geração. Paulo diz que a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa não é hora da igreja se apresentar comum. Essa é a hora da igreja se manifestar confiante. Não uma confiança fugaz. Não uma confiança baseada ou melhor, naquilo que não nos pode salvar. Mas uma confiança posta em Cristo Jesus, que já demonstrou o seu amor por cada um de nós. Paulo diz que a esperança naquilo que se vê não é esperança. É claro que nós estamos diante de um quadro inquietante. Notícias a cada momento trazem preocupações a todos nós. Nosso país começa a viver um momento agudo dessa pandemia. Entretanto, a igreja tem que se manter serena, confiante e coerente nas suas atitudes perante esse quadro de desespero para muitos, mas não para nós. Paulo continua na sua palavra, e eu quero convidar você a avançar um pouquinho. No versículo 26, Paulo diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós não estamos sozinhos, queridos. E mesmo diante de um quadro que vai além das nossas possibilidades, a palavra de Deus está nos garantindo a assistência, o cuidado, o acompanhamento do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Em alguns momentos de aflição, de angústia, de preocupação, não sabemos nem o que dizer para o Senhor. Às vezes fico pensando, peço livramento para mim, para a minha casa, e ignoro os demais? Não sabemos. Pedimos livramento para todo mundo, mas as pessoas estão sendo acometidas desse vírus. Deus está me ouvindo? Não está? Não sabemos orar como convém. Mas diante do Senhor, somos assistidos pelo Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, numa comunicação, numa linguagem que nós não podemos compreender. Mas o Espírito de Deus, nosso Consolador, nos leva, ou leva os nossos anseios diante daquele que nos ama, que tem cuidado de nós. A palavra de Deus continua e diz: aquele que sonda, ainda no versículo 27, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele vai nos levar, o Espírito Santo de Deus vai nos levar à presença de Deus e vai orar, vai nos substituir, vai ser o nosso intercessor, orando de acordo com a vontade de Deus. E o versículo 28, tão conhecido, mas tão oportuno para refletirmos sobre ele nesse momento, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Toda
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez eu quero chamar a atenção para um detalhe. É necessário agirmos corretamente diante das circunstâncias, para que elas cooperem, para que elas produzam efeitos que venham ser bom para cada um de nós. Não é a circunstância em si que vai produzir bem para a nossa vida, mas a nossa atitude diante dela, atitude correta, de acordo com a palavra de Deus, vai nos levar a sair mais forte, a conquistar em meio ao caos. Isso é que a palavra está dizendo. Porque o Senhor que nos conhece de antemão, trabalha em nós para vivermos o melhor que Ele tem para nós. O versículo 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meus irmãos, diante de tudo isso, nós não precisamos temer, nós não precisamos perder a nossa confiança. Ela tem grande galardão. Aquele que confia, certamente receberá da parte de Deus a sua bênção, o seu cuidado, a sua direção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sempre gosto de chamar a atenção que o fato de Deus ser por nós não significa que não enfrentemos adversidades. O que Paulo está dizendo pelo Espírito de Deus é que nada poderá nos derrotar, porque Deus é quem nos defende. A palavra do versículo 22 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será que um breve tempo, porque assim cremos que será um breve tempo, em que as portas do templo estão fechadas, será que isso nos separará do amor de Deus? Será uma pandemia? Será uma adversidade que estamos vivendo? Certamente que não, meus irmãos. Certamente que não. Quando tomamos a decisão de suspender as nossas reuniões, o fizemos na absoluta confiança na maturidade da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, que tem sido edificada na verdade. A palavra de Deus é a verdade, de que esse tempo só nos fortalecerá. Porque temos a consciência de que nosso Deus é adorado em nossos corações. O templo é apenas um lugar onde nós temos o privilégio de desfrutar da preciosa comunhão dos nossos irmãos. Mas se alguma circunstância nos separa, ela nos separa apenas fisicamente, mas permanecemos unidos, inabaláveis na nossa unidade, no amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo diz: será a tribulação? Será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Versículo 37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo Jesus nos amou. Somos mais do que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus.
Essa deve ser a confiança que nos sustenta nessa adversidade e em toda qualquer outra que venhamos enfrentar. E o apóstolo Paulo continua no versículo 38, dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É necessário, queridos irmãos, que estejamos bem certo, como diz o apóstolo Paulo, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permaneçamos firmes na graça, confiantes no amor de Cristo, e haveremos de prevalecer nesse momento difícil, porque é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos conduz em mais esse deserto da vida. Igreja preciosa, noiva de Cristo, amada de todos nós, esse momento é uma oportunidade singular, ainda que indesejada, de fortalecermos a nossa unidade, o nosso amor em Cristo Jesus, de uns para com os outros. Que a nossa intercessão seja incessante por cada um de nós, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela humanidade. Rogando a Deus que nos sustente, que nos guarde, que nos livre, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, mas também para que Deus dê sabedoria às nossas autoridades, coragem, quando necessária, para tomar decisões, ainda que difíceis, para que enfrentemos essa adversidade sem paranoia, sem desespero, porque quem vive com Cristo jamais perde a sua esperança. Deus os abençoe. Deus guarde a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos juntos, queridos irmãos, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima. E vamos encerrar esse tempo de culto com mais um louvor. Deus lhes abençoe. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei,
te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a